Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é Elisa Rios, eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado do New Jersey, e hoje nós vamos estar fazendo mais um vídeo sobre o que o Senhor tem me mostrado esses últimos dias, tá? Vamos ler a palavra do Senhor aqui, no Lucas 21, o verso, vou começar do 11, tá bom? Fala aqui, ó, haverá grandes terremotos, fomes, epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes de todas essas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho, tá, irmão? Isso acontecerá tudo isso para testemunho. Aí vamos aqui. O 15 fala aqui, porque eu vos darei palavras aqui que vocês, por exemplo, se nós, porém, em vossos corações não vos preocupardes com o que deveis responder. Ou seja, quando a gente for levado aos tribunais, ou à frente do juiz, que a gente não se preocupa com o que a gente vai dizer, porque o Senhor fala aqui no 15, porque eu vos darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuseres. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue e matarão alguns de vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome, contudo não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Quando virdes Jerusalém cercada de exército, saberei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Eu queria parar aqui, aqui quando a gente vê Jerusalém cercada. Irmãos, Deus me mostrou, eu vi Jerusalém, né, Israel, na verdade Israel cercada no vale, ali naquele vale que sai da Síria, né, que é ali perto das colinas de Golã. Eu vi o exército invadindo Magog. O Magog é a China, tá? A China, mais tarde, ela vai invadir Israel. Mas por agora, ela vai invadir o Brasil, tá? Depois eu vou estar contando para vocês mais essa visão para vocês, que eu já contei no vídeo anterior, mas eu vou estar repetindo, tá? Então, no verso 21, fala assim, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, pois dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, irmãos, tudo acontece para que se cumpra o que o Senhor determinou, para que se cumpra a palavra do Senhor, tá? Não existe governozinho bom, irmão, não existe isso. Todos os governos da terra, eles estão aí nos seus postos, porque é da permissão do Senhor, tá? Deus coloca reis e tira reis, tá? Não podemos ficar agarrados em nenhum governante, porque ele está ali, porque ele está defendendo o salário dele, irmão. É isso, vocês que estão levando as coisas muito no lado pessoal, irmão. Aqui na América, as pessoas não são tão assim como o brasileiro. O brasileiro é muito agarrado, muito com o político. Aqui não, as pessoas dão um freio, tá? E aí no 23 fala aqui, ó. Ai das grávidas e das que amamentarem, naqueles dias haverá grande sofrimento na terra, e irá sobre este povo. Cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem, irmão. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos, Deus diz que vai mexer no eixo da terra, como eu já falei para vocês em outros vídeos, que Deus me mostrou que Deus vai mexer no eixo da terra. Eu vi ondas gigantes invadindo ilhas e arquipélagos, países, Brasil, aqui na América, o Centro-América, Cuba vai ser varrida, a ilha de Porto Rico vai ser varrida, República Dominicana, parte da Flórida.
Aqui onde eu estou também vai ser varrido. Eu fui ver hoje pela manhã, irmãos. Deus me mostrou ondas chegando aqui, pertinho de mim. Eu moro perto do litoral, entendeu? E eu vi as ondas chegando e eu dizia, Caio, que era meu filho, eu falei, corre, corre, vamos, as ondas chegaram e vamos correr para pegar o carro para sair daqui o mais rápido possível. E aí, quando eu chegava perto do meu carro, correndo, mas era uma luta tão grande, irmão, para correr, para chegar perto do meu carro, que eu quase não chegava. Quando eu cheguei, eu acordei. Aqui no 26 fala que homens desmaiarão de terror, porque vai ser terrível, irmão, na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestiais serão abalados. Então verá o fim, e o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus adverte a gente aqui, fala assim, olhai para a figueira e para todas as árvores, ou seja, para a figueira Israel, para todas as árvores. Quem é as árvores, irmão? Somos nós, os cristãos. Olhai para os cristãos que estão na presença do Senhor, de verdade, não aqueles que estão dentro das igrejas enganando o povo com prosperidade, não. É aqueles que estão pregando a verdade, a salvação, perdão e arrependimento, tá, irmão? Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabereis por vós mesmo que o verão está próximo. Quando a gente vê que o avivamento vai chegar, né, da igreja, vai ter um grande avivamento, que saber que o verão está próximo. Assim também, quando vige essas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cuidai de vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de cumilança, porque vai ter muita fome, de embriaguez e das preocupações da vida. Não se preocupeis com nada, coloque o seu coração diante do Senhor e Deus vai cuidar de tudo, tá? E aquele dia vos pegue de surpresa, que aquele dia não lhe pegue de surpresa, né? Ou como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerado digno de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe essa palavra de novo, eu já preguei ela várias vezes, mas é porque o Senhor tem me mostrado grandes coisas sobre os acontecimentos que vai acontecer, irmão. Eu queria falar para vocês que as visões que o Senhor me deu foi sobre escassez de alimento, irmão. Deus está me mostrando de novo. Eu vi vasilhas vazias, sem comida, irmão. Panelas ou vasilhas de esses containers, que a gente chama container de plástico, né? Aquelas vasilhas de plástico, tipo Tupperware, vazia, sem comida nenhuma, irmão. Então, compre alimento, porque é Deus que tá mandando vocês comprarem alimento, tá? E eu vi mães magras da fome, passavam tanta fome, com os seus bebês no colo, dando o peito para aquela criança, não tinha nada. Aquela mãe dizia assim, eu nem recebi leite para dar para essa criança. E eu olhava para ela e eu pensava assim comigo, meu Deus, eu não posso ajudar ela, porque se eu der o meu leite, que eu tenho tão pouco leite, se eu der o meu leite, eu fico sem nada. E aí eu via Jesus, ele chegava, eu via, só que eu não via ele nitidamente, mas eu sabia que era ele. Ele pegava um pacote de alimento, um quilo de alimento, e dava na mão dela, tá? Dava na mão dela, e ele dizia bem assim, esse alimento é para você dividir para um mês inteiro. Você
bota no fogo, cozinha um pouquinho e acrescenta outras coisas aí dentro para fazer uma sopa. Ou seja, vocês vão comer só sopa, nós vamos comer só sopa. Ninguém vai comer mais comida sólida, irmão, porque vai ser difícil de encontrar. Não é que nunca vai comer, não é isso. É porque vai ser difícil, você vai ter que dividir aquela comida para vários dias. Era 1 quilo de alimento para 30 dias. Nós vamos viver igual lá em Cuba. O povo andando para cima e para baixo, procurando o que comer, alimento, passando fome, tá? Nós vamos ter época de escassez, porque a palavra do Senhor fala aqui que nós vamos passar fome, irmão. A terra vai secar, tá? Então eu vi o Senhor dando 1 quilo de alimento para uma pessoa, para essa senhora que estava amamentando a criança, que não tinha leite no peito, não tinha peito, irmão, era só, sabe como a vaca tá magra, só langanha, só pele. Era daquele jeito, ela dando aquele peito para aquela criança e cortava a alma. Aí eu via Jesus dando 1 quilo de alimento para ela e dizia para ela assim, esse alimento é para 30 dias, reparte ele todos os dias e acrescenta com alguma outra coisa e faça sopa. Ele falava bem assim, faça sopa, tá? Então, irmãos, outra coisa que eu via quem tinha comida, por exemplo, você que tinha comida, você não podia falar que tinha comida. Eu, por exemplo, que eu tava com ela, eu não podia dizer que eu tinha comida em casa, porque se eu dissesse que eu tinha comida em casa, no outro dia ou no mesmo dia, minha casa era arrebentada, tá? As pessoas vinham invadir a minha casa para arrancar a comida, porque a comida vai virar ouro. Então, naquele momento, eu entendia quando Jesus dava aquela comida para ela, para aquela senhora, né? Não era uma senhora, ela tava velha porque ela tava magra, entendeu? Eu não podia contar que eu tinha alimento dentro de casa, porque se eu contasse que eu tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de alguma coisa, ela dizia para toda a vizinhança vinha invadir minha casa e tomava o alimento todo, tá? Então fica a dica aí para vocês, tá? Então, outra coisa que eu via era assim, pessoas, né, saqueando as casas, roubando tudo que dava para roubar, irmão, porque a fome era grande. Eu vi pessoas correndo para a floresta para poder tentar se alimentar, procurar alguma coisa para comer, comendo bicho selvagem, qualquer tipo de coisa que desse para comer, eles estavam comendo. E eu vi pessoas também ralando o osso assim, né, e jogando dentro da panela para poder fazer um caldo, uma sopa para poder comer, porque não tinha mais alimento para comer, irmão. Então nós vamos passar esse período muito forte de escassez de alimento, tá? E outra coisa, eu já falei em outros vídeos aí também, quem acompanha meus vídeos, e esse de alimento agora que eu tô falando, é de agora, das panelas vazias, foi o Senhor que me mostrou agora, essa semana, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, né, sobre... primeiro eu vou falar do Paraná. Irmãos, eu vi o estado do Paraná arrumando uma guerra com o estado de São Paulo. Era o Paraná que começava a brigar com São Paulo, porque os paranaenses diziam que eles não tinham desenvolvimento nem infraestrutura no estado do Paraná por causa de São Paulo, que São Paulo não deixava o Paraná se desenvolver. Então se desencadeava uma guerra civil ali entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. E eu entrava no estado do Paraná e eu via a fronteira, na verdade, antes era divisa dos dois estados, mas eu já via, eu tava vendo fronteira já, entendeu? Eu via a fronteira, ou seja, os dois estados se bicando de tal maneira que haveria uma fronteira que não os paranaenses não podiam passar para São Paulo, nem os paulistas passaria para o Paraná, porque senão morreria, entendeu? Então eu via, quando eu chegava na fronteira, né, que não era divisa mais, era fronteira, porque divisa é quando é de estado, fronteira é quando é de países. Então eu via uma fronteira cercada, né, e eu via do lado do Paraná era só mato, né, não tinha desenvolvimento, eles tinham redefinido aquelas fronteiras todas milimetricamente, tá? Era uma guerra que eles tinham definido aquela fronteira ali, aquela divisa, e aquela divisa ela virava fronteira, porque quando é fronteira é entre países, ou seja, eu não sei se o estado do Paraná vai querer ser independente como país, tá? Mas eu via como uma fronteira. Pronto. E aí eu vi o estado de São Paulo muito desenvolvido, com pontes,
viadutos, lindo, e mais o Paraná, muito, muito, muito roça, só roça. Eu não via nada de infraestrutura no Paraná. Eu tô falando na divisa, tá, irmão? Na divisa. Eu não tô dizendo que o estado do Paraná não é desenvolvido. Entendo o que eu tô falando. Eu tô falando de fronteira, tá? De fronteira. De fronteira ou divisa. Porque de estado é divisa, mas se tem uma guerra civil, vai virar fronteira, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. Outra coisa que Deus me mostrou eu já falei para vocês sobre a guerra da China com o Brasil. A China está quebrada, como eu falei para vocês. Deus já tinha me falado há mais de 8 meses atrás, mais ou menos mais de um ano atrás, Deus já tinha me falado que Deus estava quebrando a China por dentro. Só que quando eu comecei a fazer vídeo, há 8 meses atrás, né? Então eu já tinha várias visões acumuladas comigo. Então daí eu contei num vídeo, há 8 meses atrás, que Deus tinha me falado que tinha quebrado a China por dentro. Então eu fiz um vídeo, vários vídeos falando sobre esse assunto, porque Deus acrescentava mais alguma coisa. Então eu queria dizer para vocês, brasileiro que estiver dentro da China, saia de dentro da China, porque a qualquer hora, a qualquer momento, a China vai invadir o Brasil, tá? E eu via a China invadindo o Brasil pelo Nordeste brasileiro. Eu vi um caça sobrevoando bem baixinho o Brasil e soltando bombas dentro do Brasil. E não tinha eletricidade, estava tudo escuro. Então vocês vão passar muita dificuldade nas casas de vocês. Guardem, compre alimento não perecível, reforce as suas trancas nas suas casas, reforce ferrolho, bota grades de ferro nas suas casas, porque eles vão querer invadir a casa de vocês. Outra coisa, quando eu fiz o vídeo, eu falei comprem arma, as pessoas cortaram os meus vídeos, não querem mencionar a questão de arma, mas vocês vão ter que comprar arma, para se defender, tá? É caso de vida ou morte, ou compra arma e se defende, entendeu? Ou morre, tá? Ou mata ou morre, essa que é a verdade, tá? Bem esclarecida aí pra vocês, tá? Porque não tem outra palavra mais melhor que essa não, tá, irmão? Porque eu não gosto de rodeio, eu gosto logo de ir logo ao ponto e falar logo o que Deus me mostrou. Então, eu também vi ondas gigantes assolando, né, o território brasileiro. Foi hoje de manhã, hoje é 20, quanto? 29, não, hoje é 28 do 5. Hoje é 28 do 5 de 2025. Hoje de manhã eu vi ondas gigantes entrando aqui dentro dos Estados Unidos da América, né? Eu estava aqui na Beira Rio, aqui perto entre o estado de New Jersey, né, na divisa, que é o rio Hudson, entre New Jersey e New York. Tem um rio largo que passa ali, né, dividindo a ilha de Manhattan do estado de New Jersey. E eu vi ondas gigantes entrando dentro do rio. E eu falava pro meu filho tava num barbershop cortando o cabelo, e eu dizia pra ele, eu arrancava ele da cadeira, eu dizia, sai, as ondas chegaram, meu filho, corre, nós saímos correndo, e parecia que alguma coisa prendia-nos e nós não conseguia correr direito, e eu corria, era um cansaço tão grande, corre, e a gente corria. Quando eu cheguei no meu carro, eu dizia assim, vamos chegar no carro rápido, e eu saio dirigindo o mais rápido possível, porque ali onde eu tinha o carro, tem uma rampa, um viaduto, e eu disse assim, vamos subir nesse viaduto o mais rápido possível, para nós correr, para pegar a Pulaski Skyway, que é uma ponte que ela tá muito ela é bem alta, sabe? Ela é de ferro, muito antiga. Ela tem acho que tem uns 200 anos que essa ponte tem. Eles reformaram agora de novo. E eu disse assim, vamos passar pela Pulaski Skyway, porque pelo menos se as ondas vier, as ondas passam por baixo, não pega a gente agora. E aí, irmãos, na hora que eu cheguei perto do meu carro com muito esforço, né, eu consegui chegar perto do carro. E aí, quando eu fui para abrir o carro para entrar, eu acordei, despertei, era hoje de manhã, por volta aí de
às 7 e pouco da manhã, mais ou menos, quando eu me despertei, tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, né? Que vocês comprem alimento, vai faltar muito alimento, vai ter uma escassez de alimento terrível no Brasil. Compre alimento não perecível, compre bastante cartela de ovos, põe dentro da geladeira, comprem... Deus tá mandando aqui vocês comprar sabão pra lavar roupa. Ori, choricanta, labaraxé, choricantanai. Comprar sabão em pedra, pra lavar a roupa. Deus tá mandando aqui, tá? Vou até botar na minha lista pra comprar também. E comprem comida não perecíveis. Comprem arroz, feijão, macarrão, extrato de tomate. Comprem coisas, massa de milho, que dá pra fazer bolo, fazer pão, massa de trigo, que dá pra fazer bolo e pão também, irmão. Porque se tiver massa de trigo, dá pra fazer macarrão também e dá pra sobreviver alguns dias, irmão. Então compre bastante, por pessoa, pelo menos 10 quilos de arroz, 10 pacotes de 5 quilos de arroz por pessoa, tá, irmão? Se a sua família é grande, compra daqueles pacote grande de 10 quilos, vai no atacadão, compra lá bastante e compra bastante comida para vocês comer, abastece as suas dispensas, irmão, porque vai faltar alimento e se você tiver alimento, você sobrevive mais tempo e não estrague comida. Por exemplo, o arroz que tiver, vocês comprarem, o arroz dá para fazer muita coisa, dá para fazer bolo, dá para fazer pão, dá para fazer broa, dá para fazer... inventar inúmeras coisas, tanto a massa de milho como o trigo. Então, nunca é demais, irmão. Compra, empacota bem, coloca dentro de sacos plásticos, compra aqueles containers grandes, sabe aqueles vasilhão grande, enorme, que tem assim de 150 litros, 100 litros ou 150 litros. Você compra um daquele grande e pega o arroz, coloca lá dentro, feijão, bota tudo lá dentro e fecha. E deixa lá que lá o bicho não entra. Entendeu? Dá pra durar mais tempo. Pelo menos se durar essa comida 6 meses, tá ótimo. Porque durante 6 meses você come essa comida e depois vai aparecer mais coisa. Porque vai vir uma escassez muito grande de alimento. Eu tenho falado pra vocês nos outros vídeos, né? Deus vai suprir a necessidade de muita gente, mas é 1 quilo que eu vi Jesus distribuindo. 1 quilo de alimento. E ele dizia pra mulher... regra, esse quilo de alimento aí é pro mês inteiro. E você vai botar isso aí na sopa, fazer sopa disso aí. Aí você vai acrescentar outras coisas. Ele falava assim, ó, acrescenta outras coisas. Pega um pouquinho disso aqui, põe na sopa e acrescente outras coisas pra você sobreviver o mês todo. Foi desse jeito que eu vi Jesus falando, irmão. Então, tá aí o recado tá dado. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês escutam o que o anjo diz à igreja, né? Que a palavra que o Senhor me falou pra mim, que eu sou trombeta do Senhor. Então eu tô avisando a vocês porque o Senhor tem me falado, amém? Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos.